Como é que foi aí, cada um aí, como é que foi essa vitória do Mengão? Estressante, emocionante. Foi osso. O Flamengo dificultou o jogo, né, também. Poxa, quando o Atlético ficou com 1 a menos, eu achei que fosse ser mais fácil, né? Mas o Flamengo dificultou um pouco o jogo, infelizmente, né? Podia ser uma coisa mais tranquila, um 2-3-0, né, Primo? Mas o Atlético dificultou bastante, né? Sim. Dificultou muito, né? Ainda mais quando a gente pensou que o Flamengo ia colocar mais pressão, né? Ia fazer mais gols depois da expulsão. Né? A gente pensou que com 1 a menos, né, o Flamengo ia crescer, mas o Atlético se armou bem, né, para não deixar fazer o segundo. Né? Mas graças a Deus aí, mais um título, ficou marcado para a história aí do nosso Flamengo. Graças a Deus. Né? Haja coração, né, filho? Eu fiquei nervoso, rapaz, lá, nossa. Verdade. Foi bravo, hein? Mas acho que faltou um pouco mais de tranquilidade pro Flamengo para matar esse jogo, né? O Gabigol ainda perdeu um na cara, do gol mais uma vez, direita, né? Como a gente falou, que o Gabigol é o homem-gol, né? A alma do time, né? Sempre decisivo, né? Sempre. Quando o Flamengo precisa de um jogador para fazer diferença em uma final, ele conta com ele. Né? E mesmo quando a gente perdeu no passado do Palmeiras, ele meteu o golzinho dele. Né? Ou seja, 3 finais, ele meteu gol nas 3 finais. Infelizmente, a gente perdeu uma, mas esse ano, né, todo mundo feliz. E que vem o Real Madrid, né? agora o foco todo é a final, né? Clubes agora. Vamos que vamos. Tem que colocar o pessoal aí na oficina, né? Para dar uma geral aí na parte física, né? Sim, eu fiquei preocupado também com a parte do Flamengo, está tendo muito de rendimento na parte física, é incrível. Ainda mais no segundo tempo, né? A gente viu que os jogadores, tanto a Arrascaeta, né? O Thiago Maia, outros jogadores. Praticamente estava com 15, 20 minutos no segundo tempo. Infelizmente não deu para ele continuar, né? Ele estava fazendo um bom jogo, né? Sim. Primeiro tempo eu acho que foi o melhor em jogo do Flamengo, foi o Arrascaeta para mim. Verdade. O Arrascaeta, mas né, a parte física do Flamengo está sendo um problema mesmo. Né? E, fiquei com medo que o Vidal tomou logo um amarelo. Falei, nossa, esse cara vai querer compensar para dar emoção no final. É verdade. Mas, graças a Deus, ele acalmou também. Santos bem seguro também, né? Santos, bem seguro. Aquela falta que o Terãs bateu, que ele pegou de primeira sem dar rebote. Nossa, como é bom ter um goleiro bom. Verdade. Como é bom ter um goleiro bom aqui, meu Deus do céu. Sofremos com isso aí também, né? Agora comprar outro goleiro aí, né? Para manter a competitividade. Só que também não relaxar no gol, né? O Flamengo estava interessado em comprar um goleiro do Boca Juniors. Eu fiquei sabendo. Vamos ver se aí é o mesmo nível aí do Santos, para que não caia de rendimento, né? De um goleiro para outro. A gente não se sentir mais inseguro, né? Num jogo como esse, né? Então o Flamengo ele tem que fazer essa renovação mesmo, né? Para não ter que deixar, né? O banco. Sim, já contratou um lateral direito que é o Varela para o ano que vem, claramente para o ano que vem, mais um volante que é o Eric Pulgar também já era para o ano que vem, não era para essa temporada, né? Eu acho que agora tem que contratar um meia pro lado da Arrascaeta. Eu acredito que o Vitor Hugo pode fazer esse trabalho que o Everton Ribeiro faz, já entrando no lugar dele, já, né? Pegando experiência, né? Pegando entrosamento, né? Ritmo de jogo, né? No ataque a gente está bem servido, que o Matheus França joga muita bola, esse garoto aí vai arrebentar, com certeza. Um jogador que você até tinha falado, né? Ele já jogou no Flamengo, está fazendo um bom campeonato lá no Internacional, que é o Alan Patrick, né? Alan Patrick, sim. Cairia com uma luva ali para o banco do Arrascaeta, né? É verdade, ele joga muita bola, né? De ataque eu acho que a gente está bem servido mesmo. No banco, o Bruno Henrique uma hora vai se recuperar. Tem o Matheus França, Pedro e Gabigol. Não tem nem o que. Isso aí não tem nem o que comprar, não tem nem o que mexer, né? Verdade. E a recomposição do elenco é necessária, né? Sim. Ou seja, vai ter que comprar alguém também pro lugar do Diego Ribas, que vai sair. Como a gente já falou, o goleiro, que o Diego Alves vai sair também, né? Sim. Tem que botar alguém no lugar, porque infelizmente o Hugo não se mostrou confiável, né? Nas vezes que entrou, né? Verdade. Lateral esquerda tem que começar a pensar no substituto pro Felipe Luiz, porque eu acho que mais uma temporada eu acho que vai ser o máximo para ele, mas dá para pensar para o ano que vem. E você acredita que João Gomes continua para o ano que vem? Com as investidas aí do Real Madrid, do Liverpool? Eu acho que se aparecer a proposta próxima já da multa, acho que não segura. Aí vai ter que contratar outro.
Mas eu acredito que o Flamengo tem opção lá fora, tem aquele Wallace que era do Grêmio, que está na Udinese, já foi procurado pelo Flamengo em outras temporadas, né? Até porque, né, com a saída do Casemiro, né, para o Manchester. Sim. Aí o Real Madrid ficou precisando ficou daquele carente, volante, né? ficou carente ali um de guarda, né? Sim, O Casemiro. E não, o Casemiro não é só cão de guarda, ele joga muita bola, né? E eu vejo o João Gomes muito parecido com ele. Sim. Sabe jogar, tem aproximação, faz esse box-to-box que tanto, né, se fala hoje, né? E acredito que, assim, ano que vem vai ser muito difícil segurar o garoto. Assim, muito difícil. E a cada ano que passa ele vai maturando mais, vai desenvolvendo futebol melhor, vai ser muito difícil segurar ele. E uma coisa que você sempre fala, né, que os jogadores, quando começam, vem da base e vai para o profissional, ele ganha não só a experiência, mas um porte físico muito maior, né? Muito maior, né? A parte de musculatura, né? Sim, tu vê que a rotação é outra do profissional para os juniores, né? A rotação é outra. Não trabalham na mesma rotação, tu vê que demora, e com todos eles, com o Vinícius Júnior também para cima do Flamengo, até ele maturar, com o Paquetá vinha do banco até assumir posição mesmo, né? Até assumir a titularidade. Sim, verdade. Tanto que eu lembro que ele jogou em muitas posições, jogou de segundo volante, jogou de terceiro homem de meio campo, jogou de centroavante com o Ruedo, ou seja, foi uma maturação, né? A rotatividade dos juniores é muito diferente. E por isso que eu acho que, com o tempo, né, essa garota do João Gomes está praticamente pronta. Vai ser muito difícil segurar. Mas eu acho que o Vitor Hugo e o Matheus França vai ter um tempinho mais aí com a gente. E já é campeão da Libertadores, né? É verdade. Agradecer aí a toda a diretoria do Flamengo que vem fazendo um ótimo trabalho aí. Sim, né? sim, nossa. Não só em gestão, a parte financeira, a parte administrativa, né? Toda a equipe aí do Rodolfo Landim, Marcos Braz, né? Isso, o Bruno Spindel, né? O diretor de finanças do Flamengo, né? Nossa, como o Flamengo tem gerido, como o Landinho já falou, uma entrevista que falou que veio para gerir recursos, né? E recursos não é só dinheiro, né? Verdade. Lembro de uma entrevista dele que ele falou que com a venda do Vinícius Júnior com o Paquetá foi montado esse time. Sim. Ou seja, ele geriu recursos, né? Verdade. Trocou 2 jogadores por um elenco, Sim. praticamente, para a compra de um elenco, né? Sim, verdade. E eu acho que o Flamengo tem que continuar fazendo sim. São jovens, a Europa o objetivo deles e do Flamengo vendê-los para a Europa, né? Assim que se faz time aqui no Brasil. E contando também, né, graças a Deus, assim, com a volta da torcida, a arrecadação também ajuda bastante, como a arrecadação da final da Copa do Brasil bateu recorde, né, de arrecadação, né, e foi uma das maiores, assim, né. E se o Landim realmente conseguir esse estádio para 100 mil pessoas, meu Deus, aí eu acho que ninguém segura o Flamengo mais não, vai ser muito difícil. Aí o Flamengo vai estar no mesmo patamar de um time europeu. Literalmente, né? Literalmente, Não só em contratações, mas como em gestão. E, né? sim, e vai ser mais difícil vender uma joia nossa, né? Verdade. Montando um estádio mesmo digno de 100 mil pessoas, que a gente vai lotar aquilo, que às vezes no Maracanã, quando tem jogos de grande porte, né, ainda há demanda para as pessoas comprarem ingressos, né, principalmente nos mata-matas de Copa do Brasil, Libertadores, né, quando está indo bem no Brasileiro, às vezes a gente coloca 65 mil, 68 mil, e muita gente fica de fora com sócio torcedor. Verdade. Né? Ou seja, um estádio para 100 mil pessoas vai ser igual ao Flamengo. Verdade. A gente via, né, há alguns anos atrás, até recentemente, né, alguns clubes, né, assim como o Botafogo, o Vasco, tendo que vender jogadores para suprir uma folha salarial, né, do elenco, ou pagar funcionários, né. E a gente vê que o Flamengo, graças a Deus, assim, desde 2013, né, naquela transição da Patrícia Mourinho, e depois veio o Bandeira Genialo, mais junto com o Rodolfo Landim fazendo toda essa estratégia, toda a organização financeira, né? E pela experiência que ele vem trazendo desde essa época para cá, a gente viu que de 2013 começou a dar resultado a partir de 2018 pelas contratações, e em 2019. Como a gente estava falando essa semana, que assim como o Botafogo e o Vasco, não é porque foi comprado que amanhã já vai ter resultado, né? Isso aí é a médio a longo prazo, né? Isso mesmo. Até eu vejo o John Tax fazendo um excelente trabalho também no Botafogo. Acho que daqui uns
3, 4 anos vai dar um trabalho o Botafogo. A SAF do Vasco ainda está muito recente ainda, a gente sabe nem se vai subir, né? Uhum. Mas, assim, a do Botafogo, já estou vendo já com outros olhos já. Os jogadores excelentes trabalham assim, como ele também faz um modelo muito parecido com o do Crystal Palace. Sem contar que o garoto jogou uma barbaridade. Até hoje, de vez em quando, parou para olhar assim, tu vê que ele tem ginga, e agora ele está mais objetivo. Com certeza já tem um toque do técnico e falou, ó, tem que fazer assim, tem que fazer esse movimento por aqui. Sim. Tu vê que ele já está mais objetivo. Eu lembro do início da temporada dele, que ele ainda era mais moleque, mais dava o primeiro, segundo, terceiro drible. Ele agora não dá o primeiro drible, já chuta, já, né? E o último ano que o Botafogo teve um elenco muito bom e competitivo foi na época do Sidorf, né? Sim, época 2013, né? Sim, isso mesmo, Sidorf, isso mesmo. Eu lembro de 2 times do Botafogo, um foi com o Cuca, que foi desmanchado em 2007, se eu não me engano, né? Que era o Dodô, Zé Roberto e um que depois jogou no Corinthians, um baixinho que jogou no Corinthians. Sim. Alguma coisa Henrique, que era o nome dele. Sim. Eu fugi o nome agora. Né, que tinha esse trio de ataque que ficou muito marcante, né? Depois de 2013, né? E agora acho que vão se reconstruir sim com o tempo, né? Sim, com certeza. E sem contar também que, graças assim, à iniciativa do Flamengo, serviu de exemplos para muitos clubes no Brasil, né? Sim. Então, essa reorganização financeira, o Flamengo tinha uma dívida de quase 200 milhões, né? 1 bilhão, né, de dívida, que atualizado acho que era uns 3 mil. E hoje a gente vê que a dívida do Flamengo está estabilizada, está sendo paga, né? E daqui a alguns anos também a gente vai ver o Flamengo sem dívida. Sim, tem uns modelos de gestão aqui, ó, da própria Atlético Paranaense, uma excelente gestão, tu vê que é um time saudável financeiramente. O Grêmio caiu no campo, o Grêmio não caiu porque deve, porque faz uma má gestão financeira. Ele caiu por gestão de futebol, ponto. O Flamengo e o Palmeiras, né? Que são os mais alarmantes, o Palmeiras lá com a Crefisa. Não só primeiro com o Paulo Nobre, né? E agora com a Crefisa, né? Sim. Veio com um modelo de negócio diferente do Flamengo, mas também vem dando um resultado extraordinário também. E é o futuro, né? É o futuro. O time que não se reorganizar administrativamente, financeiramente, ele não vai ter investimento no futebol. Agora, Primo, isso é evidente, né? Que as conquistas, né? Tanto a Copa do Brasil e a Libertadores, deixa o Flamengo com uma visão assim, financeira muito grande, né? E no teu ponto de vista, o que pode trazer para o clube essas duas conquistas, assim, tanto a Copa do Brasil como a Libertadores, que é um título internacional que coloca o Flamengo numa vitrine assim, de um clube europeu? Sim, justamente isso. A internacionalização da marca é uma coisa que o clube e a torcida toda queria, né, do Flamengo já há décadas até, né? Sim. Nós temos todo o potencial para isso interno e externo a gente também tem. Uma das maiores torcidas fora do Brasil é do Flamengo, né? Sim. Eu acredito que a gente entra nessas competições de pré-temporadas europeias, como o próprio gestor de finanças, né, já falou que gostaria muito que a final do Libertadores fosse, assim como foi quando o River e Boca em Madrid, capitais mesmo europeias, que a torcida vai. A torcida lá de fora, do Flamengo, daqui, sai para lá, entendeu? Não vai faltar. Até o Corinthians, quando jogou o Mundial do Clube contra o Chelsea, encheu lá o estádio, né? Da forma que pôde encher o estádio estava lotado, né? E isso tem que ser feito sim, tem que fazer esse reconhecimento da marca. A Europa não precisa, porque a Europa já é o maior mercado de consumidor do mundo, né? Mas eu te garanto que se fosse algo ainda para alavancar, mas eles viriam para cá também. Com certeza. Né? A Conmebol tem que pensar nisso sim, sediar a final da Libertadores em outros países fora da América do Sul, sim. Estados Unidos seria ótimo. Eu sempre falo isso, trazer a MLS para a Libertadores. O México já fez parte, né? Daí vai fazer um super bloco mesmo. Chama os times da América Central também, faz uma pré-Libertadores para ver quem entra, entendeu? Acho que ficaria excelente. Quanto mais somar, melhor. Agora, por um clube, né? O Flamengo hoje conquista mais uma Libertadores, conquistou a Copa do Brasil. Mas a gente sabe que tudo é questão de você ter
uma comissão técnica para você trazer os jogadores certos para a posição certa, para poder ser um time competitivo, né? Para chegar na final e ter pelo menos 1, 2, 3 jogadores decisivos, como foi o Flamengo hoje, né? Pela triangulação, pela movimentação tática ali do time, né? Até pela alteração. Quando o Atlético perdeu era o Felipe Luiz, né? Quando trocou, veio o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, o Felipe Luiz não chegaria naquela bola ali, né? Sim. Chegou o Ayrton Lucas, que, né? Mais um valor que o Flamengo comprou lá fora, né? Como a gente está falando, essa capacidade financeira que o Flamengo tem de comprar jogadores da mesma posição, de estilos tão diferentes. De repor, né? De repor a altura, né? O Flamengo pode não mudar. Deixar cair, né? A qualidade. O Flamengo pode mudar de tática dentro de um jogo, porque tem peças de grande qualidade, né? Você pega tira o Gabigol, entra o Cebolinha, você muda o time, mas a qualidade ela não cai, né? Verdade. Não cai. E o Cebolinha está tendo crescimento, um arranque, né? Uma velocidade muito boa. Sim, ele está crescendo muito. Eu acho que por ano que vem ele vai arrematar no Flamengo. É outro que esses valores comprados no meio desse ano vão crescer muito ano que vem com uma pré-temporada, né, encorpada, não é verdade. Primo, e a gente sabe que, assim, nós torcedores somos muito exigentes, né? A gente quer as coisas tudo para ontem. Sim. E a gente tem que entender também que o jogador, né, ele precisa desse tempo, né? Sim, como você falou, pro ano que vem, é esse time que chegou no meio do ano, que já está pegando o ritmo de jogo, o entrosamento, está conhecendo o time, a forma como o time jogar, para que no ano que vem ele venha render mais do que ele está rendendo quando ele chegou no clube. Agora eu torço para a CBF não tentar contratar o Dorival. Se tentar contratar o Dorival, ter que procurar de novo um técnico. E só lembrando que muitos flamenguistas, até nossos primos, alguns amigos, não queriam o Dorival no Flamengo. Não queriam. Para falar a verdade, eu fiquei meio reticente, que ele não tinha feito, assim, dizem ele teve um problema, né? Tratou um câncer, né? Sim. E assim, ele ficou um tempo sumido do cenário nacional, né? Sim. E quando ele veio para o Ceará, querendo ou não, você trabalhar num clube sem pressão é uma coisa. Você pegar um Flamengo, um Palmeiras, um Corinthians, é outra coisa, outra magnitude, né? A gente sabe que ele trabalhou anteriormente no Flamengo, mudou de oportunidades, né? Mas primeiro que eram cenários diferentes. Nos dois cenários era a troca de presidência, né? Sim, fez um excelente trabalho também quando nasceu nesse período. Um bom trabalho, teve que ele foi vice-campeão brasileiro, mas assim, a gente sabia que era um Flamengo em reconstrução ainda, né? Esse time hoje, de 2019 para cá, de 2018 para cá, já é um time que sofre pressão por título pelo investimento mesmo que tem feito no time, né? Pô, começou com Diego, Guerreiro, e traz Cuejá, e traz, né? Quando incorporou esse time, a pressão por resultado começa a vir junto, né? Verdade. E, assim, a gente não sabia em que nível estava esse novo Dorival, né? E aí ele provou que tá excelente, né? Excelente, ele mudou o Flamengo, todo mundo achava que a temporada do Flamengo estava perdida, né? Era derrota e derrota, era goleada tomada. Quando ganhava por pouco, jogava um jogo bem, outro jogo mal, não tinha uma regularidade, né? E o Dorival é assim, um dos poucos técnicos brasileiros que tinha capacidade para levar o Flamengo onde ele levou o Flamengo hoje. Sim. A gente está praticamente chegando ao fim do ano com 2 títulos importantes. Um nacional e um internacional. Entendeu? E já com vaga na Libertadores do ano que vem, né? Então, assim, é muito importante a gente se atentar a isso, para que a gente vê que o trabalho não foi conquistado hoje, mas sim desde o momento da chegada dele. Eu lembro que o Flamengo ele tomou uma postura assim, de ser um time campeão depois daquele jogo contra o Atlético Mineiro. Sim. E ele foi tão assim, ele foi um tão bom gestor de pessoas que, eu lembro na partida contra o Internacional, ele botou o Diego, botou essa galera assim que infelizmente é o que não manda no Flamengo, mas essa galera aqui, né, que é a interlocução dos jogadores do Flamengo. Quando está em crise, quem fala é o Diego. Quando está em crise, quem fala é o Felipe Luiz. Quando está em crise, esses jogadores que já têm mais cascas, né? Sim. Mais casca, né? E assim, infelizmente, já não tem mais a condição física. O cérebro funciona, tu vê que quer fazer uma boa jogada, só que o físico já não é mais o mesmo, né? E ele trabalhou isso dessa forma. Eu lembro quanto o jogo contra o Internacional, ele colocou, vocês
como se fosse um aviso. Vocês viram agora que assim não dá certo, né? E já no segundo tempo, no próprio Internacional, o time já foi outro. Ele fez as alterações que deveriam ser feitas. O time, infelizmente, ainda estava nesse processo, né? Eu tinha acabado de ser o Paulo Souza. Ele assumiu o time sem dar treino, e mesmo com as alterações, ali no jogo o time já tinha dado uma melhora, né? Tu vê que ele foi fazendo o processo, indicando para os jogadores de forma prática de que ou é assim ou não vai dar certo. Entendeu? E isso ele foi um excelente gestor de pessoa. Ele mostrou na prática o que iria funcionar com o time, né? Verdade. Primo, e uma coisa também que chama muita atenção, né, em relação à gestão clube, Flamengo, é o técnico chegar num clube que ele pode ficar tranquilo, não só em relação à parte de estrutura, né, para se trabalhar, como sim, né, sim. o Ninho do Urubu, né, e principalmente a parte financeira, né, porque hoje nós vemos que os jogadores do Flamengo, assim, a parte de salário, de pagamentos, não fica longe do jogador que joga na Europa, né? Sim, sim. E como falavam alguns jogadores antigos, parece que no Flamengo, né, o mês tem 90 dias, né? Lembra, né, que o pessoal às vezes demorava aí 3 meses para receber, 2 meses, 3 meses. E assim, já é uma insegurança a menos, né? Sim, sim. É uma insegurança a menos. O cara não vai com um boleto para pagar, vai pro jogo com um boleto. Não é coisa, mas a gente vai trabalhar com um boleto para pagar. A gente vai ficar pensando no boleto para pagar, né? Sim, não vai pensar 100% no trabalho, né? Isso, esse Flamengo é uma segurança, né? muito maior, né? Muito maior, salário, sim, estrutura, né? Tu sabe que eu lembro que no Flamengo dos anos 90, o jogador chegava voando. Dava 5 meses, a estrutura era tão horrorosa que o cara desgastava tudo no meio da temporada. Não tinha como, né, fazer um bom treinamento, fazer um bom trabalho físico, fazer um bom trabalho técnico pela falta de estrutura, né? Sim, verdade. E isso no Flamengo é nível europeu agora, né? Assim, a de estrutura, você vê que quando a Holanda veio para a Copa do Brasil, para a Copa aqui de 2014, né? Já era o pontapé inicial, que o Bandeira já tinha mudado, que em 2013 chegou. Quem deu muito conselho pro Bandeira foi na época o Muricy Ramalho. O Muricy Ramalho falou assim, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. Que era o mesmo que o Paulo Vitor foi carregado com um carrinho de mão. Não sei se você lembra disso, né? Sim. E nesse processo já, final de 2013 para 2014, o CT já não estava esse CT agora, né? Mas era um CT já a um nível bem avançado do que agora até que foi estreado isso aí, né? Se não me engano, em 2017, se não me engano, que esse foi lançado, né? Esse CT agora foi lançado, se não me engano, foi em 2017, mas antes já era uma coisa já, né, bem incrementada, né? Porque de 2000 final de 2013 para trás aquilo era um absurdo. Só acrescentando o que você está falando, que a gente viu que o Oscar, quando veio da China, o único clube que ele falou assim, poxa, vou chegar aqui no Brasil, vou treinar no Flamengo pela estrutura que o Flamengo ofereceu para o jogador, né? Sim, e todo jogador que chega lá de fora fala isso, né? O Flamengo não deve nada. Não deve nada a Chelsea, não deve nada a Arsenal, não deve nada a Real Madrid. O nível de estrutura do Flamengo. O próprio Felipe Luiz falou isso, né? Sim, quase todos eles quando chegam, né? Assim, chegam lá de fora, vem pro Flamengo, falam, não deve nada. O Thiago Maia falou isso na época do Ligue da França, né? Falou isso também. Tanto que o tratamento dele, ele veio, né? No primeiro empréstimo ele estava machucado, né? Ele veio treinar no Flamengo. Sim. Pela estrutura, né? Que o Flamengo oferece, né? O Flamengo, assim, é daí para cima agora, né? Acho que vai ser muito difícil o Flamengo retroagir aquele estado de um tempo atrás. Para melhor, né? Aí eu acho daí para melhor. Mas é isso, primo. Mais um título. Vamos comemorar muito agora, né? Mais um título internacional, né? Sim, e deixa o Flamengo em uma vitrine não só internacional, mas como europeia, né? Sim, você vai repercutir lá fora também, né? Com certeza. Até o jogo contra o Real Madrid vai. Até o jogo vai. Se ganhar lá, então vai ser nossa. Tomara vir Vinícius Júnior pegar leve com a gente, né? Tem que pegar leve com a gente, né? É isso. E isso aí, a gente vai ganhar do Real Madrid. Com certeza. A gente acredita. Eu acredito, e você acredita, e você que também acompanhando a gente aí também, com certeza acredita. O time do Flamengo hoje
está com muito mais qualidade do que o de 2019. Sim. Pô, eu lembro aquele time do Liverpool, né? Poxa, saiu o Keita, entrou o Milner. O do Flamengo saiu o Everton Ribeiro, entrou o Vitinho. Meu Deus do céu, aí não dá, né? Não dá. Assim, a gente perdeu no banco, perdemos porque, né, final de temporada, eles no meio, no auge físico. Lincoln perdendo aquele gol. Imagina, saiu o Gabigol e o Pedro, né? A possibilidade de a gente perder aquele gol que o Lincoln perdeu era muito pouca, né? Sai Pedro, entra Bruno Henrique. Bruno Henrique, né? Ou seja, outro nível hoje, né? Mas aquele time titular do 1-11 era excepcional e a nossa peça de reposição que era ruim, né? Sim. E o Liverpool ganhou a gente pelo descanso, né? Eles estavam muito mais inteiros fisicamente e o banco nem se fala, né? O banco do Liverpool era quase tão bom quanto, tirando os três da frente ali, que era o Firmino, o Salah e o Mané, o resto era tudo nivelado por cima, né? Era tudo nivelado por cima, não tinha nem que... Perdemos no banco, perdemos, né, fisicamente. Né? Com certeza. Mas é isso. Agradecer a você que está aí com a gente aí acompanhando mais uma live, né? E a semana toda de comemorações. Comemoração, sumiu uma semana. É verdade. Parabéns ao Flamengo aí, a toda a diretoria, ao do presidente até o pessoal, né, que trabalha aí no dia a dia do Flamengo. Nosso muito obrigado pela dedicação de cada um de vocês, os jogadores, comissão técnica, né? A todos aí. O pessoal que não aparece ali, né? Isso, é verdade. O pessoal dos bastidores ali, né? Que fica ali nos bastidores, né? Bom, nosso muito obrigado pelo empenho e dedicação do dia a dia. A gente sabe que é difícil, não é fácil, né? A pressão, né? E principalmente num jogo importante como esse, né? Com certeza, com certeza. Então, comemore, que a gente tem muito para comemorar e até o Mundial. Até o Mundial. Uma ótima noite aí. Parabéns, Mengão.